Olá, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para tua casa, para tua família, enfim. Olha, eu sempre fico assim, pensando nessa questão do bom dia. Sabe por quê? Porque muitos de nós estamos passando por situações difíceis na vida, né? Para não dizer todos nós, um momento ou outro, estamos nos encontrando em situações difíceis, né? Em situações complicadas. Ontem eu estava falando com uma irmã que eu costumava aconselhar e tal, e falar de Deus para ela, e dar uma palavra de esperança para esta mulher, que estava passando por uma situação bem desagradável, né? Então, durante o tempo nós paramos de nos falar, e quando ontem, por alguma coisa, eu decidi mandar uma mensagem para ela. E quando eu mandei uma mensagem para esta irmã, ela disse assim: Marcos, eu estou internada, com início de trombose, eu estou com alguns problemas, né? E decidiram me tratar primeiro com medicação e depois vamos ver se a gente vai para a cirurgia. Eu fiquei assim, meu Deus. Eu comecei a pensar em quantos dias que eu estava aconselhando essa mulher e ela estava com uma situação bem delicada na questão conjugal, na questão familiar e tal. E agora eu vejo um outro problema. Eu falo, meu Deus. E nós estávamos orando por essa irmã e depois paramos de falar com ela e tal, e ela também não ligou mais. E quando eu liguei, quando eu mandei uma mensagem, me vem essa notícia. E aí eu fico pensando assim, né? Deus, ele tem controle sobre todas as coisas. Ele sabe como lidar comigo e com você. Ele sabe a intensidade das provas. Ele sabe até onde nos apertar e até onde folgar. E aí eu fiquei pensando assim, Senhor, o que o Senhor quer com isso? E Deus disse assim ao meu coração, Marcos, olha, para extrair de vocês, para tirar de vocês aquilo que eu preciso, para operar sinais e maravilhas, eu preciso que vocês tenham fé. E para isso, vocês precisam ter experiências comigo. Olha, querido, eu não sei pelo que você está passando. Meu irmão, minha irmã, eu não sei pelo que você está passando. Mas eu quero te dizer que nós precisamos ter experiências com este Deus que nós fazemos menção, com este Deus que nós acreditamos, e até mesmo aqueles que ainda não o conhecem, talvez nem acreditem. Olha, precisa ter experiência. Tem coisas que eu preciso passar, tem coisas que eu preciso provar, para poder falar alguma coisa sobre estas coisas e sobre mim. Algumas coisas acabam me expondo, fazendo com que eu mostre quem eu sou. Algumas situações da vida. Você já viu que tem pessoas, por exemplo, que você vê, são calmas, são tranquilas, mas quando elas são expostas a uma afronta, quando elas são desafiadas, olha, existem pessoas que se transformam. E eu estou falando de seres humanos, não estou falando de uma religião A, de uma religião B, de uma religião C. Eu estou falando de seres humanos. Olha, então, Cristo estava me dizendo no meu coração, Marcos, as lutas, as provas, todas essas coisas, é para que o meu evangelho seja colocado como bálsamo. É para que o meu evangelho seja visto como seta que direciona, sabe? Para que o meu evangelho possa salvar, eu preciso mostrar a necessidade, a fragilidade de vocês, quanto pessoas, quanto seres humanos. Então, eu comecei a pensar e comecei então a aconselhar aquela irmã, sabe? Logo depois eu mandei uma mensagem baseando-me em tudo que Cristo falou no meu coração. Eu quero falar com você que está me ouvindo. Olha, você pode saber muita coisa, mas o Senhor vai te provar e o diabo vai te tentar nos níveis em que você ainda não sabe. O diabo vai colocar você em situações, e você mesmo, a própria natureza humana, que é uma natureza errante, pecaminosa, eu quero te dizer que nos põe em situações muito delicadas na vida. Olha, mas Deus vem com uma prova, no meio de tudo isso, sabe? Mas Deus vem com uma prova na sua medida. Na sua medida, ainda que Ele coloque e pareça aos nossos olhos algo insuportável, algo que não tem jeito, algo impossível.
Ele está dizendo, olha, o possível é para vocês, o impossível é para mim, mas eu preciso que você creia nisso. E para você acreditar nas coisas, você precisa entender o funcionamento de algumas coisas. Olha, eu tenho lido a palavra e meditado na palavra, e eu fico assim, meu Deus, é impossível homens simplesmente com as suas mentes, com seus QIs elevados, enfim, homens inteligentes, ter escrito essa palavra simplesmente por eles mesmos. Então eu creio sim, piamente, que esta é a palavra de Deus, ainda que ela passou por tantas coisas, ainda que foi lhe tirado coisas, eu quero dizer para você que aqui tem o que eu e você precisamos. E precisamos então meditar na palavra, aprender a palavra e sermos a palavra. Quando a Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, estava falando de Jesus. O verbo, a palavra, o poder de Deus se manifestou em carne e osso e sangue, como eu e você somos. E agora, ele quer viver em mim e em você. O apóstolo Paulo, ele tem umas frases muito fortes e muito marcantes. Ele diz para mim e para você, viver para mim é Cristo. É Cristo. Morrer é ganho, é lucro, é mais vantajoso morrer. Olha o que Paulo diz. Olha, e tem uma outra frase também. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha, essa palavra se encontra lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vai dizer assim, já estou crucificado, aleluia, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Imagine você então agora que Paulo então ele compreende algo que eu e você precisamos compreender para sairmos desses embaraços da vida, dessas coisas que nos aprisionam, prisão sem muros, prisões psicológicas, prisões espirituais. Eu e você precisamos entender, aceitar a vinda do Filho de Deus, certo? Para pagar o preço que era meu e teu. Aqui está falando da questão da lei também e da graça. E Jesus não veio para anular a lei, muito pelo contrário. Pelos nossos pecados nós estávamos condenados à morte de cruz. Por isso que Jesus tomou o meu e o teu lugar e foi para a cruz. Olha, então aceitemos nós a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a vida de Cristo. Então agora vivemos nós, mesmo ainda nesta carne pecaminosa, nessa carne errante, vivamos nós com a consciência de que nós já não vivemos para nós mesmos, de que nós temos uma direção, nós temos um guia. A palavra do Senhor vai te guiar, vai me guiar para os caminhos certos. Pessoas vão dizer um monte de coisas, mas eu quero aconselhar você. Vá você mesmo provar o quanto Deus é bom, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é justo. Sim, eu não estou aqui dizendo que Deus vai abençoar, vai aceitar você do jeito que você é. Ele diz, vinde como está. Sabe por quê? Porque se você tentar resolver os seus problemas, por que você viria a Cristo? Por que você procuraria a solução em Cristo, em Deus, se você já sabe se livrar, se você já sabe resolver os seus próprios problemas? Então, olha, quando ele diz, vinde como estás, ele está dizendo assim, vinde a mim, vem que eu resolvo, vem que nós vamos conversar, eu vou mostrar para você caminhos que você ainda não vê, eu vou mostrar para você solução que você ainda não achou. Sabe, muitos de nós somos aqueles que achamos, que pensamos tantas coisas, que estudamos, sabe, tantas coisas, mas existem mistérios da vida que não está em livros nenhum, senão na palavra de Deus, senão na palavra de Deus, da palavra que saiu da boca de Deus. Então essa palavra aqui diz, ó, para você ver, Paulo dizendo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Então, o que seria isso? Viver pela fé do Filho de Deus.
Sabe o que é? Tudo que eu faço, tudo que eu falo, até mesmo meus pensamentos, quando tentam fugir de mim, eu chamo-os para a palavra. Eu chamo segundo a minha fé. Eu não posso mais agir, sabe, assim rapidamente. O homem erra, a mulher erra por precipitação. Sabe o que é precipitação? É quando nós queremos resolver com tanta velocidade, queremos falar com tanta rapidez que não paramos para pensar no que estamos fazendo e nem no que estamos falando. E acabamos por nos enrolar em situações desagradáveis. Tem pessoas que tinham que falar não e não falaram não, aceitaram algumas coisas e mais para frente perceberam que erraram, que poderia ter feito diferente. Se tivesse esperado um pouco mais, se tivesse orado um pouco mais, se tivesse lido a palavra, ver à luz da Bíblia o que é que a palavra fala a respeito daquela situação. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, comece a pensar nisso. Tem muita gente hoje que acha que o problema é ir para a igreja. O problema não é ir para a igreja, o problema é fazer parte dela. É fazer parte da igreja, fazer parte do corpo de Cristo, sabe? Hoje você vê muitas pessoas preocupadas em se atacar. Muitas pessoas preocupadas em falar, em olhar o erro do outro. Ao invés de se corrigir e se colocar como exemplo para outra pessoa e em amor. Jesus, eu já disse isso uma vez e torno a repetir. Jesus vai condenar pessoas em amor. É com amor. Não vai ser simplesmente com raiva, simplesmente para se vingar da humanidade. Não, ele não morreu para isso. Não, ele não morreu para isso. Mas simplesmente ele vai dizer para você: ei filho, ei filha, passei com você tantos anos, dizendo para você, não faça isso, não vai para lá, não viva desse jeito, não trate as pessoas assim. E você não deu ouvido. E você não deu ouvido. Mas agora que chegou a tua velhice, agora que chegou a enfermidade, agora que chegaram os grandes problemas do homem, agora que chegou a hora da morte, você me procura. Como se eu não fosse ninguém no passado. Como se só agora você me percebeu. Existem pessoas assim. Existem pessoas que querem xingar pessoas, querem brigar com pessoas, querem dizer que esse vai para o céu, aquele não vai, que esse está certo e aquele está errado. Tem muita gente assim, atirando para tudo quanto é lado. Você pode pregar a justiça, você pode pregar o amor, você pode falar de vida, você pode falar de morte, como Jesus falou. Jesus não deixou a desejar em nada para nós, nem em vida, nem pós-vida, pós-ressurreição. Ele não deixa desejar nada. Ele está sempre dizendo, olha, se você continuar vivendo assim, não há como te salvar. Se você continuar vivendo assim, não há como você viver e desfrutar da minha paz. Não há como eu conviver com você. Não há como eu dividir com você os seus dias maus. Não há como eu fazer parte dos seus dias, sendo você simplesmente uma pessoa que desfruta do pecado, tem prazer com o pecado, não se preocupa em abandonar o pecado. Pense nessas coisas. Pense nessas coisas. Sabe, meu irmão, minha irmã, hoje tem muita gente preocupada, um grande risco do evangelho. Eu quero estar na igreja, eu quero pregar, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero gravar vídeos, eu quero fazer isso, eu quero postar foto, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas a maioria das coisas grandes do Senhor acontece no secreto. Quando eu chego com você, com a boca cheia de palavras, com o coração cheio de amor, quando a minha vida é transformada diante dos teus olhos, é porque no secreto o Senhor falou comigo. É porque no secreto as lágrimas caíram. É porque no secreto eu falei, Pai, eu sou assim. Olha, você está diante de um homem que teve problema com pornografia. Você está diante de um homem que teve problema com vícios em drogas. Você está diante de um homem que, olha, simplesmente humilhou muitas mulheres, abandonou filhos, viveu pelas drogas. Eu acordava pensando em usar drogas, eu dormia pensando em usar drogas. Olha, a minha vida girou em torno da droga. Eu sei o que é desejo
desejar ardentemente uma coisa. Porque quando eu acordava, olha, revirando o lixo, falando com as pessoas, manipulando, pedindo dinheiro para todo lugar, no farol, tomando conta de carro, fazendo tanta coisa em busca da droga. Quando eu fazia essas coisas, querido, nada mais me importava. Eu não estava nem aí para ninguém e nem para nada. Hoje Jesus diz assim, filho, quando você vem a mim e você entende o quanto é necessário passar por essa metanoia, mudança de mente. Quando eu venho a Cristo e entendo que é necessário eu ter freio na língua, não falar tudo que eu penso. Quando eu venho a Cristo e eu percebo então o valor da vida, o valor de estar bem, o valor da saúde, o valor da família, o valor do meu Cristo na cruz do Calvário e fora dela. O que levou Cristo até a cruz foi o amor e a justiça de Deus. O amor de Deus viu a situação da sua criação, dos seres humanos, a nossa situação. Por isso os cristãos hoje não podem perder o foco. O foco não é os altares, o foco não é o púlpito, o foco não é pregar para multidões, não. O foco continua sendo o coração. E o que você tem, cristão? O que você tem, ó crente? Dê ao outro, porque se Jesus é o caminho, dê o caminho para o outro, mostre o caminho. Se Jesus é a vida, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se Cristo é a verdade, fale para o povo, fale para o outro. Se preocupe em salvar o outro. Mas aonde eles estão? Somente dentro da igreja? Não, eles estão aqui, ó, em todos os lugares. Está gente morrendo em todos os lugares, nas praças, nas prisões, nas cadeias, enfim, olha, nos hospitais, fora dele, no ponto de ônibus, dentro do supermercado, nos postos de saúde, por onde você passa, que há seres humanos, existem pessoas precisando de uma palavra, de um sorriso, de um abraço. Eu preciso tomar muito cuidado para não ficar pregando só para crente, porque o crente ele ouve. Eu não quero me tornar um pescador de aquário. Eu não fui chamado para pescar em aquário, para falar por pessoas que já estão no aprisco, cuidar das ovelhas que já tem pastor. Querido, vamos buscar. Jesus veio buscar o que se havia perdido. O homem se perdeu. Tem muitos dos meus irmãos que estão dentro da minha casa. Eu estou pregando na igreja, mas tem gente morrendo dentro da minha casa, do meu lado. E eu preciso, então, ardentemente orar, clamar, olha, e chorar diante desse e dizer, por favor, meu irmão, minha irmã, não morra, não vá para o inferno, por favor, dê uma chance para o meu Cristo, dê uma chance para o teu Cristo. Acredite, você não precisa estar levando esse tipo de vida. Jesus já pagou, Jesus já morreu por essa vida maldita que você leva. Venha viver uma vida bendita, uma vida de bênção, uma vida de vitória. É dizer para os meus, mas como quem quer que eles ouçam. Não, vira e mexe, sai da nossa boca, daqueles que têm o poder da palavra nas mãos, no coração, na mente. Às vezes sai da nossa boca, esse não tem mais jeito, esse não quer nada com nada, ele não se esforça, ela isso, ela aquilo. Ei, querido, continue. Jesus não parou por nada. Então quando Paulo disse, naquela frase muito maravilhosa, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se ele vive em mim, eu vou estar incomodado em não falar de Deus. Eu vou estar incomodado em não ter um relacionamento mais profundo com Ele. E sabe qual é o relacionamento profundo com Ele? Entre no seu quarto, no secreto. Procure um lugar onde esteja só você e Deus. E fale para Ele esses problemas que você tem, mas você fica colocando de lado. Sabe? Tem problemas com álcool, tem problemas com droga, tem problemas com a mentira, tem problemas com a inveja, tem problemas com o pecado, mas não fala. Fica vivendo como se não tivesse. Eu conheço pastores, eu conheço apóstolos, eu conheço bispos, eu conheço muitos homens e mulheres que carregam consigo os títulos, que foram conquistados ao longo da sua vida cristã.
Mas eu olho, eu percebo que alguns estão se perdendo. Eu quero lembrá-los que Eli também era sacerdote. E Deus parou de falar com Eli. E Deus matou seus filhos. Eu quero dizer para alguns irmãos aí, sabe? Quem é você? Descia na favela, agora não desce mais. Descia sim, ia para o meio do povo, nas praças. Mas agora não vai mais. Está tão ocupado. Olha, Deus vai mostrar caminhos. Tem pessoas, é tão interessante. Vou contar para vocês uma parábola. Estava tendo uma palestra. Na reunião daquela palestra, só tinha mestres, só homens letrados, homens que conheciam tudo. E havia um jovem ali, quieto, calado, só ouvindo. E subiu um e falou, e subiu outro e falou, e subiu outro e falou. Quase todos naquele recinto falaram. E esse jovem ficou ali. E eles ficavam incomodados com aquele jovem. Porque eles chegavam e falavam assim, ele é jovem, ele não sabe de nada. Julgaram por ele ser jovem, que ele não sabia de nada. Meu irmão, sabe o que aconteceu? Um irmão disse assim, lá em cima, do púlpito, do altar, certo? Do lugar de palestra lá. Alguém disse assim, você quer ver pessoas que não sabem o que acontece? As pessoas que têm embaraço, que isso, que aquilo, falou um monte de coisa. Nós vamos fazer uma prova aqui agora. Ei, jovem, sobe aqui. E chamaram esse jovem para subir. E esse jovem subiu. E quando falaram assim, fala alguma coisa aí. Dentro disso que nós falamos aqui, fala alguma coisa. Sabe o que o jovem disse? O jovem simplesmente disse para eles assim, que bom fosse se tudo que foi falado aqui nós vivêssemos. Se tudo que foi falado aqui nós verdadeiramente fizéssemos todos os dias. Não caberia o número de seguidores aqui dentro desse lugar. Não estaríamos só nós aqui. Quem dera. Então eu estou preocupado. Estou preocupado em aprender, mas estou preocupado em ensinar. Estou preocupado em me salvar, mas estou preocupado com que o meu irmão se salve também. E desceu. E ninguém mais falou mais nada. Sabe por quê? Porque aquele monte de homens ali sabiam muito. Eram homens grandes, de nomes. Só que eles já não viviam mais. Sabe? Porque agora não precisa mais ir lá. Não precisa visitar asilos, né? Que na verdade é casa de repouso. Não precisa visitar mais a Cracolândia, não precisa pregar mais. Manda a igreja, manda o grupo de jovens, eu já fiz muito isso. Tem gente dizendo assim, eu já fiz muito isso. Querido, Cristo não deixa de ser Cristo. Ele não deixa. Ele é Cristo lá no meio da comunidade. Ele é Cristo lá nos lugares mais altos. Onde moram os mais abastados, as pessoas ricas. Esse é o nosso Cristo. Então Paulo, quando diz assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então Paulo vai passar por prisões. Paulo vai passar por perseguições. Paulo passou por naufrágios. Paulo foi experimentado em tudo isso, mesmo ele sendo de Cristo, mesmo Cristo estando nele. E por que eu e você? Muitas vezes não queremos passar. Muitas vezes ficamos na zona de conforto. Ei, quero dizer para alguns que me ouvem, estar na igreja é necessário, mas é zona de conforto. É zona de conforto. Precisamos ir para as ruas, precisamos ir para as praças, precisamos. Então pense nessas coisas, em nome de Jesus. Então a palavra que eu quero dizer para os irmãos é que faça como Cristo. Sabe o que ele fez? Ele deu a vida pelo outro. Sabe o que Cristo fez? Ele deixou os seus desejos de lado e passou a ver os desejos de seu Pai. Sabe qual é o maior desejo de Deus? É que todos se salvem. Sabe o que temos contra Deus? É a desobediência. O que temos contra Deus é a desobediência. Pense nessas coisas em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? E olha,
Mais uma vez, o seu dia pode não ser bom. Deixa o dia de lado, seja você bom, em nome de Jesus. Vamos orar então. Querido eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, meu Deus. Agradecemos por este momento, Pai, e em nome do Senhor Jesus. Continue falando conosco, Pai. Continue nos ajudando, nos dando força, sabe, para seguir este caminho. Continue nos fortalecendo, porque é certo, Pai, que as coisas estão difíceis. Mas uma coisa é fato, com a Tua ajuda, nós vamos chegar lá. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Então eu agradeço a todos aí em nome de Jesus e que você possa pensar. Medite na palavra. O Senhor não é o meu pastor somente. Ele é o teu pastor também. O nosso Deus é nosso. É nosso. Desfrute de tudo que Ele tenha. Receba a vida que Cristo dá. Aceite-o. Quem não aceita, quem não tem ainda, Ele como único e suficiente Salvador. Ele é suficiente. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.